Fala, meu aluno, minha aluna. O tema da nossa aula de hoje é neoliberalismo e blocos econômicos. É um tema muito importante, bastante cobrado aí pela NUCEP. Ela tem uma incidência de cobrança relativamente alta dentro desse tópico. Nós vamos trabalhar alguns pontos aqui. Inicialmente, conceituação. Essa aqui é a primeira aula desse tema, onde nós vamos ver o conceito de neoliberalismo e o conceito, e mostrando um pouco dos blocos econômicos. E aí, a partir da segunda aula, a gente entra a fundo nos blocos econômicos e traz aí o combo de questões, tanto da NUCEP como de bancas similares. Então veja bem, o neoliberalismo ele nada mais é do que uma doutrina econômica que surgiu na metade do século XX. Você vai anotar aqui, ó, principalmente 1960 e 1970. A palavra-chave aqui falou de neoliberalismo, você vai falar de intervenção mínima do Estado na economia. Esse é o primeiro ponto que você já tem que grafar aí no seu material. O que é o neoliberalismo? É uma doutrina econômica que preza pela mínima intervenção do Estado na economia. Essa teoria, né, ela surge como contraponto das ideias de John Maynard Keynes, que é um dos maiores estatais aí, um dos maiores cientistas políticos aí no aspecto do estatal, certo? Sobre o papel do Estado na vida social e econômica dos territórios nacionais. Veja que no neoliberalismo, o setor privado ele teria maior poder de atuação, de acordo com o neoliberalismo, em detrimento do setor público. Professor, por quê? Por que o neoliberalismo preza tanto por esse setor privado mais efetivo aí? Você vai colocar o seguinte, puxa a setinha, ó, e coloca que a partir do momento que se tem uma predominância do setor privado, você tem o quê? Concorrência. Tranquilidade. Se você tem concorrência, o que é que isso gera? Isso gera melhores serviços. Porque é sabido que onde você tem concorrência, você tem serviços de melhor qualidade. Você também tem aqui, ó, barateamento dos preços. O barateamento dos preços é notório, é sabido que em países, em lugares onde você tem ampla concorrência, onde você tem uma concorrência mais diversificada, você tem melhores serviços e você tem um barateamento desses serviços. Tranquilo? Barateamento dos preços. Por que que isso ocorre? Porque cada uma dessas empresas vai disputar uma fatia do mercado. E nessa busca incessante aí por conquistar o mercado, você quer, obviamente, atrair mais clientes e para você poder atrair, você precisa de melhores serviços, serviços de uma qualidade maior e com barateamento dos preços. Quando você deixa tudo por conta da máquina estatal, ela se sobrecarrega, faz com que nós tenhamos serviços que não têm uma qualidade tão grande assim. É só você ver, por exemplo, o SUS, você vê as estradas do país, entre diversos outros aspectos aí da sociedade, pegando só o ponto aqui do Brasil. Você vê que os serviços não são com aquela qualidade que nós deveríamos ter, porque fica tudo à conta do Estado. Os dois principais países aqui que iniciaram, que se colocaram como países neoliberais, nós vamos ter aqui, ó, os Estados Unidos, lá no governo de Ronald Reagan. Anote isso aqui, porque isso aqui já foi tema, já foi cobrado no governo de Ronald Reagan. E você vai ter lá no Reino Unido também, nessa mesma época aqui, no governo da Dama de Ferro, né, da Margaret Thatcher, certo? No governo de Margaret Thatcher, conhecida aí como a Dama de Ferro, a Iron Maiden. A Margaret Thatcher. Isso aqui é um T, é para ter sido um T. Margaret Thatcher, beleza? São os dois primeiros países aí onde nós vamos ter aplicadas práticas neoliberais. Professor, e no Brasil? Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala aqui de Brasil, o primeiro governo neoliberal, você vai ter aí com práticas neoliberais, né, o governo FHC, o governo Fernando Henrique Cardoso, e mais recentemente no governo de Jair Bolsonaro. Tranquilidade? Então, falou de neoliberalismo, quais são os países que começam a praticar o neoliberalismo? Estados Unidos, no governo de Ronald Reagan, e no Reino Unido, aí, no governo da Margaret Thatcher, da Dama de Ferro. No Brasil, nós vamos ter, primeiramente, Fernando Henrique Cardoso, lá com o Plano Real, 1993, 94, e, mais recentemente, aí, no governo de Jair Bolsonaro. Tranquilo? Veja, as características do neoliberalismo é a doutrina econômica, que tem como princípio básico, veja,
liberdade de atuação dos agentes econômicos e, como eu já frisei para você, e não custa repetir, mínima intervenção do Estado na economia. Nunca se esqueça desse conceito aqui, esse conceito é chave. Neoliberalismo, mínima intervenção do Estado na economia. Também nós vamos ter aqui as despesas que os órgãos estatais possuem, como a redução do papel do Estado na economia, tranquilidade, e também a redução, ó, isso aqui é importante, da carga tributária, que são os impostos. Os países neoliberais, você vai adotar aqui, ó, que os países que adotam o neoliberalismo, eles têm políticas de redução de impostos. Por que eles fazem isso? Porque a partir do momento que nós temos redução de impostos, nós garantimos atração econômica. Aqui vai gerar atração econômica. Tranquilo? Você incentiva com que empresas venham para o país. Essas empresas aqui instaladas, por exemplo, geram emprego, desenvolvem, movimentam a economia do país. Dessa forma, na vigência da doutrina neoliberal, ó, os agentes econômicos privados são os detentores do poder decisório com relação à forma de atuação, não havendo, veja mais uma vez, não havendo participação do Estado. Ou participação mínima, você pode até colocar assim, participação mínima. Tranquilo? Uma participação aí mínima do Estado nas decisões econômicas do país. A produção de bens e a oferta de serviços fica da mesma maneira sob a responsabilidade das empresas privadas. É sabido, é fato, é notório que quando nós temos mais privatizações, nós temos serviços de melhor qualidade. O que aconteceu no Brasil? Por que Jair Bolsonaro foi tão criticado por conta dessa temática? Porque a parte da privatização ela é boa, mas o país ainda não estava preparado de sobremaneira para poder arcar com todo esse custo. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu privatizo a saúde, que eu privatizo a educação, que eu privatizo os transportes, etc, 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 você faz com que a população tenha que arcar com esses custos. O cidadão brasileiro está mal conseguindo sobreviver, que dirá está arcando aí com custos de produção. Tranquilo? No contexto da liberdade dos agentes econômicos está também a maior abertura comercial. Nós vamos ter aqui a presença das multinacionais, né? Presença aqui das multinacionais, proporcionando o quê? Ampliação do comércio internacional e da movimentação de capitais na forma de investimentos estrangeiros. Veja o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos aí recentemente a saída da Ford, por exemplo. A saída da Ford, a gigante aí do ramo automobilístico. O que aconteceu? A Ford tinha muito incentivo fiscal, ou seja, ela pagava pouco imposto, em contrapartida ela gerava muito emprego. Era atrativo para a empresa ficar aqui pelo país, pois ela tinha muitas vantagens de ter suas instalações aqui, em contrapartida gerava emprego, movimentava a economia. A partir do momento que entra o governo Lula, que passa a ter uma prática de tributação muito significativa, para a Ford, ela perde o interesse nesse cenário. Para ela não é mais tão atrativo continuar com um cargo tributário tão alto. O que é que isso gerou? Desemprego em massa, certo? Muitas pessoas foram primeiramente despedidas, uma grande parte, depois a fábrica fechou de vez as suas instalações aqui no país. Tranquilo? Então veja, caberia ao Estado, como é que o Estado age aqui no neoliberalismo? Regulação dos aspectos como a redução ou eliminação das barreiras alfandegárias, justamente para atrair essas multinacionais para cá, controle das taxas de câmbio e dos juros, fazendo o quê? Controle da inflação. Importantíssimo que o controle dessa inflação, do risco Brasil, né, que são termômetros aí utilizados pelos investidores para saber se vale a pena investir em determinado país. Então, dessa maneira, com essas perspectivas aqui, é possível atrair novos investidores, ao mesmo tempo em que os agentes econômicos têm mais liberdade para atuarem. As privatizações das empresas estatais fazem parte da doutrina neoliberal, só que no Brasil gerou esse conflito aí, como eu falei, né? A privatização ela é importante para a melhoria dos serviços, mas o país ainda não estava preparado para arcar com toda essa conjuntura. Outros aspectos importantes aí, nós vamos ter flexibilização das leis trabalhistas, e isso aqui vai gerar um fenômenozinho que eu vou já trabalhar com vocês, que eu vou já falar no slide seguinte, e também a limitação dos gastos do Estado com as políticas de cunho socioeconômico. Nós temos aqui as práticas assistencialistas, veja, aqui as políticas, você anota da seguinte maneira, que no neoliberalismo, as políticas
assistencialistas. Professor, o que é política assistencialista? Bolsa Família. As políticas assistencialistas, só como exemplo, né? As políticas assistencialistas são reduzidas. São reduzidas. Então, para quem não quer trabalhar, para quem quer ficar no bem bom, comendo na mão do Estado, os governos antineoliberais, como é o caso do governo Lula, que é um governo tipicamente estatal, e eu não estou falando de política aqui, apenas do modelo econômico, mas de intervenção do Estado, a galera do assistencialismo aí dá maior valor. Tranquilo? Já os empresários, a galera que move a economia, já está mais aqui na linha do neoliberalismo. Tranquilo? Então vejamos aqui vantagens e desvantagens do neoliberalismo. Vantagens: liberdade de atuação, né, dos agentes econômicos, que garante, ó, maior dinamismo à economia, certo? A economia dinâmica, a economia que flui, uma economia que gira. Aumento da competitividade, como eu falei para vocês, isso aqui é decorrente de quê? Da concorrência, que eu falei lá no primeiro slide. Se nós temos concorrência, obviamente você tem aumento da competitividade, ó, o que suscita a implementação de melhorias. Tranquilo? E o advento de produtos e serviços novos e modernizados. Você tem acesso a melhores produtos, a melhores serviços. Ampliação da escala de produção, né? Que você conhece como escalonamento da produção. Você pode anotar dessa maneira, ó, escalonamento da produção. Show de bola. E você vai ter também aqui, ó, maior circulação de mercadorias e de serviços no espaço mundial, né? Presença aí das multinacionais, por exemplo. E também, ó, circulação de capitais é maior por conta da formação de redes entre empresas, também pelo crescimento estrangeiro, assim como o estímulo à abertura aí de novas empresas. Desvantagens. Essa primeira aqui já serve para você, porque ela é questão de prova. Ó, anote, bisonho. Anote, meu querido bisonho. Isso aqui, além de ser questão de prova, já foi cobrado como tema de redação. Nada impede que venha a ser cobrado de novo. Precarização do trabalho pela diminuição ou extinção dos direitos do trabalhador. Isso aqui vai gerar um fenômenozinho conhecido como uberização do trabalho. Professor, que nome estranho. Uberização do trabalho. Você vai lembrar do Uber. O professor do Uber é o Uberzinho. 99 táxi, o Uber. O que é o Uber, na sua essência? É uma pessoa autônoma que presta um serviço de táxi. Ele faz a mesma coisa que o taxista faz, só que ele faz com mais autonomia, ele faz sem nenhum vínculo formal, porque ele presta um serviço para a Uber, ele simplesmente paga uma taxa, mas ele não tem vínculo empregatício com a Uber. A Uber simplesmente é um marketplace, digamos assim, é um local de negócio onde você chega e contrata o serviço. Ele simplesmente utiliza a plataforma da Uber para oferecer seu serviço. A gente chama isso de uberização do trabalho. O que acontece? Aqui nós vamos ter aqui uma grande formação de profissionais liberais. Profissionais que vivem a partir da venda de diária de serviço. Diária de serviço. Tranquilidade. Por quê? Porque para o empregador, ele ter o encargo todo aqui desses direitos trabalhistas, eu estou pegando aqui o aspecto do Brasil. Como o Brasil, no atual governo, é um governo antineoliberal, é um governo que prega a maior intervenção do Estado na economia, o que acontece? O governo tem políticas bastante generosas com o trabalhador aqui, né? Esse governo ele tem políticas aí trabalhistas muito efetivas. Só que essas políticas trabalhistas trazem um encargo financeiro muito grande para o empregador. Então, para ele é muito mais vantajoso não contratar o cara de forma definitiva. É mais fácil ele recorrer, ó, a profissionais liberais, profissionais que trabalham muitas vezes, anote aí, ó, em home office, tranquilo? Trabalham aí em home office, é o que a gente chama, esse fenômeno moderno aí, que a gente chama da uberização do trabalho. Anote, fique atento a essa temática aqui, porque já foi questão tanto de prova, como também é possível tema de redação, já vi isso ser cobrado para redação, os desafios e os problemas da uberização do trabalho, tem redação de concurso policial recente que abordou esse tema aqui. Nós vamos ter como desvantagens também, ó, ampliação da terceirização e dos trabalhos considerados informais, que é o que eu acabei de falar, né? Tá em conjunto aqui esses dois itens. As desigualdades socioeconômicas na população se tornam mais evidentes. Ei, Bisonho, se tu assistiu, Bisonho, presta atenção, Bisonho. Se tu assistiu a minha aula sobre globalização, eu te falei sobre um fenômeno moderno
lindo e maravilhoso, inventado pelo seu professor, chamado Bom Xibom Xibom Bom Bom. Eu não sei escrever essa porcaria, mas você vai colocar desse jeito, Bom Xibom Bom Bom. Professor, o que é o bom 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 bom? Você que é um pouco mais velho, ou mesmo que você está atento em época de carnaval, você vai lembrar de um grupo chamado As Meninas, que tinha uma música que fazia assim, ó, bom 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 bom, pam pam para. Professor, o que é que isso tem a ver, pelo amor de Deus, com o que o senhor está falando? É porque tem um trechinho dessa música, o professor de vocês sagaz, ele lembrou de um trechinho, porque ele já passou dos 30, né? Não precisa revelar essas coisas, mas ele lembra de um trecho dessa música que diz assim, ó, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Então eu peguei essa sacada da música para te dizer, ó, que tanto desvantagem do neoliberalismo, que também é diretamente ligado aqui ao fenômeno da globalização, tá tudo interligado, certo? Aqui a gente chama aqui da fragmentação do espaço geográfico, as deficiências da globalização. Tá tudo ligado isso aqui. O que é mais acentuado na globalização? Que os países desenvolvidos ficam cada vez mais ricos, os países subdesenvolvidos ficam cada vez mais pobres, e dentro até desses países subdesenvolvidos, o rico é cada vez mais rico e o pobre é cada vez mais pobre. Então, quando falar assim de defeitos da globalização, defeitos do neoliberalismo, você vai lembrar que as desigualdades socioeconômicas da população ficam mais evidentes. Para facilitar a sua memória, bom, 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 onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez. Você já sacou, né? Tranquilo? Nós vamos ter aqui, ó, maior competição entre economias nacionais, o que coloca à margem o processo de países com menos recursos, como é o caso dos países subdesenvolvidos. Porque nesse fenômeno aqui do neoliberalismo, se quem comanda são as melhores empresas, quem oferece os melhores serviços são as melhores empresas, essas melhores empresas estão situadas onde? Nos países desenvolvidos. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, China e por aí vai. Apesar da China ser um país subdesenvolvido em alguns aspectos, mas no aspecto econômico é uma potência, a segunda potência mundial. Então, nessas potências econômicas, você preferir aqui países desenvolvidos barra potências econômicas, as potências, vai espremer, mas você ajeita aí. As potências econômicas, elas vão dominar esse cenário. Elas dominam, na verdade, não é que elas vão dominar, elas dominam o cenário macroeconômico mundial. Tranquilo? Em detrimento, os países subdesenvolvidos ficam à mercê aí. Não tem vantagem competitiva considerável quanto a essas potências. Tranquilidade. Então fique atento a esses rabiscos aí, anota direitinho, organiza no teu material, que aqui o professor de você tem que usar um slide, o espaço é curto, mas você organiza aí no seu material bonitinho, vai pausando aí, vai ajeitando. Beleza? Agora nós vamos falar, tendo dito para você sobre neoliberalismo, eu vou te trazer agora as conceituações de blocos econômicos. Professor, nós já vamos entrar nos blocos agora, Mercosul, União Europeia, ALADI e o SMCA? Não, nós não vamos entrar nessa bagaça agora não. Agora, por enquanto, eu só vou te conceituar o que são blocos econômicos e te mostrar os 5 principais tipos de blocos econômicos que podem ser formados. Na nossa aula de Number 2, aí nós vamos entrar a fundo nos blocos com as suas características e tem muita coisa para falar aí de Mercosul, de União Europeia, de USMCA, se tu não estiver reconhecendo esse nome, é a antiga... o antigo NAFTA, né, que é lá formado por Estados Unidos, México e Canadá, e por aí vai, tranquilo? Então veja, a origem dos blocos econômicos sucede aqui, ó, pega a época logo depois da Guerra Fria. Professor, me dê uma aula de história sobre Guerra Fria, eu te dou. Você sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre o bloco capitalista, né? O mundozinho, ó, você vai lembrar das aulas da tia Ritinha lá de história, onde você estava querendo jogar papel nela ao invés de prestar atenção. O mundo foi dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Tranquilo, Bisonho? O capitalista comandado pelos United States of America e aqui o socialista pela Mother Russia, né? Pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Capitalismo e socialismo. Acontece que quando nós chegamos no ano que o professor de vocês nasceu, em 1989, 1989, aconteceu um fenômenozinho chamado a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim simboliza o fim da União Soviética. E esse fim da União Soviética, ó, vou
colocar aqui. O fim da URSS, o fim da União Soviética, ele vem por causa de um governante russozinho chamado Mikhail Gorbachev. Escreve assim, mas a pronúncia é Gorbachev. O que é que Gorbachev fez? Ele fez duas políticas conhecidas, eu não vou digitar, eu não vou escrever aqui porque está em russo, eu não sou obrigado a saber russo, mas ele fez duas práticas que ficaram mundialmente conhecidas. A perestroika, que é a abertura econômica do bloco socialista, e a glasnost, que é a abertura política. Tranquilidade? Então veja, Mikhail Gorbachev ele vai fazer o quê? A abertura econômica da União Soviética Socialista, você chama isso de perestroika, e você vai chamar a abertura política de glasnost. Tranquilidade? A partir desse momento, a Rússia, o bloco socialista, ele se abriu para as práticas econômicas, para a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, gerada aqui principalmente pelo fenômeno da globalização, aqui nessa época aqui após a Guerra Fria, nós estamos num período aqui, ó, da revolução, nós estamos num períodozinho aqui, ó, da revolução das telecomunicações, certo? Se você assistiu minha aula de globalização, se não vi de aula anterior, revolução aqui das telecomunicações, você vai lembrar aqui do advento, né, da internet, a partir da década de 90, aí, ó, o advento da internet, a maior revolução tecnológica da história da humanidade, superando inclusive a roda, no meu modo de ver, a maior revolução tecnológica da história da humanidade, que é a revolução das telecomunicações, encabeçada aí pela internet. Esses países socialistas estavam muito tempo presos nesse regime fadado ao fracasso, porque a gente sabe, e é fato, que o socialismo não tem nenhuma prova, não existe nenhum país no mundo onde o socialismo deu certo. Isso não sou eu que estou te dizendo, é só você dar um Google, eu não estou fazendo política aqui, apenas dando os fatos. Então, esses países socialistas muito atrasados na tentativa, ó, de manter seus mercados funcionando, alguns desses países, junto com diversos outros, né, fizeram alianças para manter o funcionamento do seu comércio interno e externo. Os blocos econômicos, eles consistem em quê? Essas alianças aí, ó, no processo de facilitação do desenvolvimento da atividade comercial entre os seus países membros. Dessa forma, os países membros realizam entre si a venda de produtos e permitem o tráfico de informações, bens e pessoas, lógico, dependendo do tipo de bloco econômico, além de dificultar a entrada de produtos de países que não são dos membros, pelo meio da criação das barreiras alfandegárias, como característica que nós temos o Mercosul, que nós vamos ver mais adiante. Tranquilo? A criação da tarifa única de exportação e por aí vai, que é característica da União Aduaneira, que nós vamos já falar. Os primeiros blocos surgiram com a redução das tarifas comerciais. Os blocos mais simples. Não, reduz tarifa. Nós aqui somos um grupo de países unidos, vamos reduzir nossas tarifas para ficar mais barato para a gente comprar uns aos outros, como diz o Matuto, uns aos outros. Com o tempo e a evolução do capitalismo, passou-se a observar novas características, como a eliminação completa de barreiras comerciais alfandegárias, criação de tarifas de comércio com países não membros, vantagens para pessoas físicas e jurídicas, do desenvolvimento econômico e até social dos membros, beleza? Essa aí vai dando a evolução dos blocos econômicos que nós vamos ver a partir de agora. Os tipos de blocos econômicos. Presta atenção, Bisonho. Ó, eu já coloquei questão disso aqui recentemente lá na caixinha do Carreira. Se você está atento, você pegou. Muita gente errou, né, sobre Mercosul, que achava que Mercosul era um mercado comum, quando na verdade é uma união aduaneira, mas tem uns asteriscos que nós vamos falar tudo. Vamos com calma. O tipo de bloco econômico mais simples aqui, nós vamos começar pela zona de livre comércio. Eu quero que você decore as palavras-chave para você aprender isso aqui. São 5 tipos de blocos econômicos, bem fáceis. Dos 5, os 4 primeiros, um vai evoluindo para o outro. Aí tem o quinto que eu deixei por último, que ele é, digamos, um pouco afastado desses 4 aqui. Mas os 4 primeiros, eles vão seguindo uma evolução de pensamento e você acompanha comigo. Veja como é simples. Veja como um assunto que parece bicho de sete cabeças não é. Zona de livre comércio, ó, livre comércio. Pô, professor, comércio livre, óbvio. Consiste na facilitação comercial, ó, facilitação. Esse livre é sinônimo de facilitação. Vou até colocar para você aqui, ó. Essa facilitação é da onde vem o livre, ó. Eita, refém. Livre comércio. Ou seja, facilitação comercial.
A partir de quê, professor? De onde vem essa facilitação comercial? Aí você, pigmeu, bisonho, bonitinho, ó, que sua mãe diz que você é bonito e não sou eu que vou dizer o contrário, a minha também diz. Essa facilitação vem, ó, com a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias. Professor, o que é isso aí, professor? Eliminação barra redução de que, bisonhão, doião, bichão, doião, ó, de impostos. Só isso. Só isso aqui. A partir do momento que esses países se juntam numa zona de livre comércio, o que é que ele diz? Ei, ó, nós vamos aos outros, ó. Nós vamos facilitar o negócio para tu. Tu vai comprar de, eu vou comprar para tu. Tu compra de, eu compro de tu. Certo? Certo. Tu compra de mim, eu compro de ti. Tu compra de mim, eu compro de ti. Para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Tu não vai pagar imposto para mim não, rapaz. Para ficar baratinho, para ser vantajoso, eu faço a mesma coisa contigo. Beleza? Beleza. Aí, ó, garantindo o desenvolvimento econômico e comercial. Tranquilidade. Isso é o primeiro, é o mais simples de todos. Zona de livre comércio, ó, livre comércio, facilitação comercial com a eliminação de impostos. Só isso. Eliminação de impostos. É o mais simples aqui. Nós vamos ter o primeiro aqui de todos, é o NAFTA, que aqui está na nomenclatura antiga, eu não me atentei, que hoje não é mais, não tem mais esse nome. Hoje é USMCA, né? Que é United States, México e Canadá. Certo? Estados Unidos, México e Canadá. United States, Estados Unidos, México e Canadá. Tranquilidade? Tranquilidade. Depois nós vamos entrar nas características desse bloco. Nós vamos explicar as nuances dele. Por enquanto, para aqui. Professor, aí tem a zona de livre comércio, Bisonho, presta atenção, nós vamos seguir uma escala progressiva aqui. Eu vou até colocar, porque eu sei que tu gosta do bisouradinho, e o professor de vocês é gente boa, que aqui a gente atira em todas as frentes. Então, você vai ter, eu vou abreviar, você vai ter a zona de livre comércio, vá acompanhando e você anote bonitinho. A zona de livre comércio, ela é menor do que a União Aduaneira, você anota aí bonitinho, que ela é menor do que o mercado comum, que ela é menor do que a União Econômica e Monetária. E Bisonho, presta atenção, se esse é menor do que esse, significa que esse é maior do que esse, o contrário é verdade, ou não, eu estou falando alguma besteira. Se esse aqui é menor do que esse, é porque esse aqui é maior do que esse, e por aí vai. Professor, aí, por que o senhor está fazendo essa papagaiada todinha? O senhor está querendo me dizer o quê? É que eu estou querendo te dizer que o maior, Bisonho, engloba o menor. Ou seja, uma união aduaneira, ela é, antes de tudo, uma zona de livre comércio. Conceituação. União aduaneira consiste numa zona de livre comércio, ou seja, uma união aduaneira é tudo isso aqui, mais a adoção de uma tarifa externa comum, que é uma taxa que encarece os produtos de países que não são do bloco. Aqui você vai chamar também essa tarifa, essa TEC aí, ó. Anote bem, ó. Você vai anotar aí, ó. Que essa TEC, ela é a mesma coisa da tarifa única de exportação. De exportação. Você pode chamar aí de TUE, TEC ou TUE, certo? Tarifa externa comum, tarifa única de exportação. O que acontece? Aqui no Mercosul, tá aqui como exemplo para você, ó. Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são os membros fundadores, né? Que nós vamos ver depois no Tratado de Assunção em 1991, que deu origem ao Mercosul. O que acontece aqui? O Mercosul, ele é uma zona de livre comércio, ou seja, entre esses países do bloco existe facilitação comercial. Através de quê? Da redução barra eliminação de impostos. E, além disso, esses países estabelecem uma tarifa externa comum para produtos de países não membros. Ou seja, se você vai importar um produto de outro país, essa tarifa ela é igual para todos os países do membro. Para quê? Para que você fortaleça esse bloco com mais atenção, tranquilo? Quando a gente for ver as características do Mercosul, isso aqui vai ficar bem mais claro na sua memória. Por isso que é importante você primeiro pegar essa conceituação, que quando eu estiver te repetindo os blocos, você vai ver que fica, ó, mingauzinho com arroz. Tranquilo? Mingau com arroz. É isso aí mesmo. Tranquilo? Então veja, a zona de livre comércio,
facilitação comercial com redução e eliminação de impostos, e a união aduaneira é tudo isso aqui, ou seja, facilitação comercial com redução de impostos, mais a adoção de uma tarifa única de exportação, de uma tarifa externa comum aos seus países membros. Isso é característica da união aduaneira. E lembre-se, o Mercosul, apesar do nome Mercado Comum do Sul, que nós vamos ver que o próximo tipo de bloco econômico chama-se Mercado Comum, certo? Mercado Comum. É a evolução da União Aduaneira. Só que apesar do Mercosul ter esse nome Mercado Comum do Sul, ele é uma união aduaneira com características de mercado comum. Calma. Respira. Professor, o senhor está chafurdando minha cabeça. Calma. Estou te dizendo que o Mercosul, o bloco econômico Mercosul, apesar do nome ser Mercado Comum do Sul, ele não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira com características de mercado comum. E você vai ver agora. Quando a gente passa, eu vou até anotar de novo, bem aqui para você, ó. Você tem a zona de livre comércio, que é menor do que a união aduaneira, que é menor do que o mercado comum, que é menor do que a união econômica e monetária. Aí você já aprendeu que esse é menor do que esse e que o contrário também vale. Tranquilidade, 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 tranquilidade. Beleza, bisonhinho? Beleza. Veja, o mercado comum, professor, eu entendi. Se a união aduaneira é uma zona de livre comércio acrescentando um negocinho, eu posso dizer que o mercado comum, ele é antes de tudo o quê? Bisonhão, doiãozão, bichãozão, ó. Ele é uma união aduaneira, ele é antes de tudo uma união aduaneira, e se ele é uma união aduaneira, ele também é uma zona de livre comércio, porque o maior sempre engloba os menores. Show de bola, bisonhão, doião. Que tava achando que isso aqui é difícil, tá vendo que não é. O mercado comum, ele antes de tudo, ele é uma união aduaneira, que também é uma zona de livre comércio, só que aqui, ó, pega, ele tem um elevado padrão de integração, no qual há o livre comércio, veja, é uma zona de livre comércio, só que além disso tudo, pega as 4 informações principais características de um mercado comum. Ó, vamos para cá que eu quero que você nunca mais tenha que assistir isso aqui na sua vida. Zona de livre comércio, qual é a característica principal? Eliminação, redução de impostos. União aduaneira, qual é a característica principal? É tudo que tem lá, mas a tarifa externa comum. E o mercado comum é tudo que passou para trás, só que tem o destaque dele aqui. O que o diferencia dos demais? Livre circulação de pessoas, anote os 4. Ó. Pessoas, informações, capitais e bens. Pessoas, nós, óbvio. Informações, né? Livre circulação de informações. Capital, professor, é o quê, professor? Dinheiro. Dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. E bens, produtos. Produtos. Beleza? Beleza. Nesses blocos, ó, as fronteiras físicas praticamente inexistem. É por isso que aqui no Mercosul você tem os carros com a placa universal, que foi padronizada, a placa, aquela azulzinha agora, a placa universal. Quando você sai do Brasil para o Paraguai, quando você está lá em Foz do Iguaçu e você vai atravessar a Ponte da Amizade para chegar em Ciudad del Este, no Paraguai, para comprar armuamba, você vai com o seu carro, você passa ali pela alfândega, eles dão só uma fiscalizaçãozinha, mas você não precisa de passaporte, por exemplo, você não precisa comprovar, não, uma fiscalização rígida, não, você só tem ali um check-out ali para ver se você não está fazendo contrabando, e muitas das vezes você passa direto, porque é muito carro, é muita coisa passando, eles pegam mais a denúncia, então você passa tranquilamente, livre circulação de pessoas. Professor, então por que o Mercosul não é considerado um mercado comum? Aí agora eu te explico que lá no Mercosul, quando você for assistir, vai estar reforçado isso aqui. Porque aqui no Mercosul, por que ele está com um asteriscozinho que o professor de vocês colocou? Exemplo de mercado comum, o Mercosul, mas ele está com asterisco porque ele não é um mercado comum na sua essência. Ele tem livre circulação de pessoas, de informações, mas aqui, ó, parou. Capitais e bens, aqui nós começamos a ter uns peregueuê aqui. Por exemplo, se você está em Foz do Iguaçu, vai atravessar a Ponte da Amizade para chegar em Ciudad del Este, no Paraguai, você pode comprar muamba, mas você só pode comprar até $500, certo? Você só pode comprar até $500, porque se você comprar acima de $500, você paga imposto.
Opa, peraí. Se é livre circulação de capitais e bens, eu não deveria pagar imposto. Mas você paga quando você vai para a Cidade del Este comprar armuamba, comprar o iPhone que é mais barato, você só pode comprar até US$ 500 sem taxação. Se você comprar acima de US$ 500, você paga imposto. Então, essa livre circulação de capitais e bens aqui, ela é o asteriscozinho. Tem um asterisco, tem a letra miúda. Tranquilo? É por isso que a gente diz que o Mercosul ele é uma união aduaneira em consolidação. Você pode anotar isso para quando você for assistir de novo, só revise, vai para sua memória fixa. Eu estou criando sua memória flutuante, você pega a memória fixa depois. O Mercosul, você pode dizer que ele é o seguinte, ó, Mercosul, ele é uma união, anote, ele é uma união aduaneira em consolidação, aí, ó, complementa com características de mercado comum. Não confunda mercado comum do Sul, que é o Mercosul, com o tipo de bloco econômico chamado mercado comum. São coisas distintas. Mercosul é o nome do bloco econômico, mercado comum do Sul. Mercado comum é um tipo de bloco econômico que pode existir. Tranquilo? Então anote, o Mercosul ele é uma união aduaneira em consolidação com características de mercado comum, como eu te disse, tem livre circulação de pessoas, de informações, mas capitais e bens tem, ó, a letra miúda, que eu dei só um exemplo de restrição, só um exemplo. Tranquilidade. E se tu já aprendeu até agora, professor, então o senhor está querendo me dizer que a União Econômica e Monetária, eu te disse que eram os 4 primeiros, ó, livre comércio, vem para a União Aduaneira, mais evoluído, mercado comum. Professor, então o que é uma União Econômica e Monetária? Ela é antes de tudo o quê, Bisonho? Um mercado comum. É um mercado comum. Só que é um mercado comum que vai adotar duas coisinhas que a distinguem, ó. A adoção da moeda única, a adoção de moeda única que você conhece. Se você não conhece, você vive em Marte, porque você sabe que a moeda única da União Europeia é o conhecido euro, certo? E aqui você também tem a adoção da mesma política de crescimento. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas a União Europeia está com um asterisco do tamanho do mundo aqui. Por quê? Porque a União Europeia é o bloco mais difícil de vocês entenderem. Não porque é difícil, mas entre todos os blocos ele é o mais difícil de compreender, porque ele é cheio de exceções. Por exemplo, nem todo mundo que faz parte da União Europeia adota o euro. Como assim, professor? O senhor está frescando, quer frescar. O senhor acabou de dizer que a característica da União Econômica e Monetária é a adoção de uma moeda única. O senhor acabou de me dizer, bem que o senhor falou, que eu ouvi. Só que eu estou te dizendo que tem país que faz parte da União Europeia, mas não adota o euro. Ai, professor. Tem país na União Europeia que não permite livre circulação de pessoas. Dentro da União Europeia tem uma coisa chamada espaço de Schengen, que são países que têm livre circulação de pessoas, mas não compõem a União Europeia. Professor, vai frescar para lá. Pois é. É por isso que o professor de vocês colocou o asteriscozinho, para que quando a gente for falar posteriormente, na próxima semana, sobre esse conteúdo, você já vai lembrando que a União Europeia, ó, é uma integração ampla no campo econômico, com desenvolvimento do comércio, importação e exportação, e do campo político, com políticas comuns, ó, política de crescimento, esqueci de botar aqui, política de crescimento comum entre os países, além da criação e adoção de uma moeda única. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas, eu usei para vocês conjunções adversativas, coordenativas, adversativas, que dão ideia de contrariedade, né? Você vai lembrar que a União Europeia, e nós vamos trabalhar na próxima aula, quando a gente for trabalhar só de União Europeia, você vai ver que tem país que é da União Europeia, mas não adota o euro. O Reino Unido, quando fazia parte da União Europeia, a moeda de lá é a libra esterlina, nunca foi o euro. Veja, a Inglaterra fazia parte da União Europeia e mesmo assim o euro não era sua moeda oficial, era a libra esterlina. Agora a Inglaterra não faz mais parte num fenômeno de 2016 conhecido como Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e nós vamos trabalhar isso dentro do conteúdo de União Europeia também, porque é um dos assuntos mais cobrados da face do universo sobre blocos econômicos, é o Brexit,
que você nem erra, tá tão manjado que estão até parando de cobrar, porque ninguém erra mais. Eles estão cobrando agora as causas que levaram ao Brexit. Mas só perguntar, em 2016, um país da União Europeia saiu por causa disso, daquilo. O nome desse fenômeno, Brexit, que país era esse? Reino Unido, que é composto, né, por 4 países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Tranquilo? Tranquilo. Então tem todas essas particularidades. Mas para fixar aqui, para a gente fechar a nossa aula, eu quero que você lembre: zona de livre comércio, facilitação do comércio com a redução de impostos. Aí a união aduaneira é tudo isso aí, mas a adoção de uma tarifa externa comum. Aí o mercado comum é tudo isso que eu falei, mas a livre circulação dos 4: pessoas, informações, capitais e bens. E a união econômica e monetária é tudo isso aí que eu já falei, mas com o acréscimo da adoção de moeda única e de política de crescimento. O único exemplo de união econômica e monetária no planeta Terra é a União Europeia. Assim como ela também é o único exemplo consolidado de Mercosul. Você pode colocar que a União Europeia aqui, ó, é o único exemplo, só tem ele, é o único exemplo de, eu vou abreviar e você anota, de união econômica e monetária. Você pausa o videozinho aí e anota bem bonitinho, tranquilo? É o único exemplo de união econômica e monetária e de... Opa, bugou. Pera, calma, não criemos pânico. E é o único exemplo também, mas fica aí, vocês anotam. Vocês pegam na gravação, pausa aí e volta. E também é o único exemplo de mercado comum. Tranquilidade? Só vocês voltarem aí no vídeo e anotem bonitinho, porque apagou aqui. Então você vai lembrar que a União Europeia é o único exemplo de união econômica e monetária e também é o único exemplo de mercado comum consolidado. Porque o Mercosul ele tem características do mercado comum, mas não é consolidado ainda, porque eu já falei para vocês aqui dos capitais e dos bens. Já a União Europeia é o único exemplo no planeta Terra de bloco econômico que é União Econômica e Monetária e que é mercado comum consolidation. Tranquilo, Bisonho? Aí, a parte desses 4, nós vamos ter aqui as zonas de preferência tarifária. Isso aqui foi cobrado recentemente. E muita gente não soube responder. Aqui nós vamos ter a famosa ALADI. Não é o Aladim, não. A ALADI, Associação Latino-Americana de Integração, né? Latin American Association of Integration. Ixi. É o tipo de integração em que são adotadas vantagens tarifárias apenas a alguns produtos, para torná-los mais baratos para países não participantes do bloco. Tranquilo? E aí, na próxima aula, nós vamos ver tudo isso aqui. O que é que nós vamos trabalhar na próxima aula? O USMCA, né? Que eu já falei para vocês, que é o antigo NAFTA. Nós vamos trabalhar aqui com o Mercosul, nós vamos trabalhar com a União Europeia, nós vamos trabalhar com a ALADI, nós vamos trabalhar com G20, G7, União dos Países Exportadores de Petróleo, que vai a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nós vamos ver diversos tipos aí de conglomerados aí que se juntaram na forma de blocos economics, beleza? Vantagens e desvantagens dos blocos econômicos, caminhando aqui para o final da nossa aula. As principais vantagens, de integrar um bloco econômico giram em torno do desenvolvimento econômico dos países, destacando-se o menor custo dos produtos, eliminação das tarifas de exportação e importação, aumento gradativo do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Como economias independentes passam a integrar um sistema maior, mais forte, mais consolidado, uma associação de ajuda mútua, né, havendo maior facilidade de locomoção entre pessoas, livre circulação de pessoas, bens, informações, políticas comuns de desenvolvimento econômico e social, entre inúmeros outros benefícios. Logicamente que nem todo bloco tem tudo isso, como eu acabei de te falar. Tem bloco que é só zona de livre comércio, tem bloco que é só união aduaneira, tem bloco que é mercado comum e tem bloco que é união econômica e monetária. Tranquilo? Mas essas são as vantagens de modo geral. Desvantagens: ausência de soberania nacional, enfraquecimento do multinacionalismo frente ao fortalecimento da economia regional, polarização das economias globais, falta de liberdade econômica das empresas em participar de mercados mais abrangentes e por aí vai. Por exemplo, o Brasil sozinho, vou dar um exemplo aqui para vocês. O Brasil sozinho, como país, ele tem acordos com a União Europeia, que é um outro tópico que nós vamos estudar, que está tudo relacionado quando fala das relações comerciais do Brasil com o mundo, que aí nós temos que ver a relação do Brasil com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os países do Mercosul, com os países do BRICS, que é outro tipo de bloco econômico, né, que pega Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. O famoso BRICS aqui, né? Nós vamos ter as relações. E o Brasil sozinho, ele tem suas relações com a União Europeia. Só que faz tempo que o Mercosul tenta fazer uma aliança com a União Europeia, o Mercosul como um todo. Está com muito tempo que tem esse desejo, principalmente do Brasil, de juntar todo o Mercosul numa aliança aí com a União Europeia. Só que é sempre barrado por causa da Argentina. A Argentina tem poder de voz e veto no Mercosul. E a Argentina, que eu vou explicar para vocês quando chegar o motivo, a Argentina sempre barra essa união aí do Brasil, ou do Mercosul, perdão, com a União Europeia. Tranquilidade, você vai aprender no Mercosul quais são os países que têm poder de voto, de veto e por aí vai. Certo? Certo. Então, essa parte aqui que eu tô te falando é dessas desvantagens aqui, ó. Possibilidade. Bem aqui, ó. Cadê? Falta de liberdade econômica, ó, das empresas em participar de mercados mais abrangentes. Essa questão do Mercosul se fortalecer perante a União Europeia é barrada aí por causa da Argentina. São algumas das desvantagens aí, porque perde essa soberania. O Brasil, ele sozinho, ele pode se relacionar com a União Europeia, mas quando é como bloco econômico já não pode, determinados acordos, determinadas situações. E aí, fechando, a importância dos blocos econômicos não se resume somente a estimular o comércio, seja ele interno ou externo. Ao falarmos de globalização e dessas grandes transformações nos últimos anos, devemos entender como as economias capitalistas mudaram em prol do desenvolvimento econômico e social de seus países. Houve um grande crescimento empresarial e industrial, e com isso as instituições empresariais ganharam mercado e influência a nível local, regional e global. O bloco econômico como um todo, ele fortalece toda a economia da região, tornando as suas empresas mais fortes competitivamente. Essas barreiras territoriais, né, foram diminuindo, as áreas de influência ampliaram. Essa importância não se restringe somente aos aspectos econômicos, pois é possível observar também os fatores sociais, como as novas fontes de renda, emprego, padrões de vida. Por exemplo, na União Europeia tem gente que mora na França e vai trabalhar na Alemanha, pega o trem-bala, ele sai da França e vai para a Alemanha e vice-versa. Tem esse tipo de interações aí. Consumo amplia-se, novas classes sociais se estabelecem, aparecem novas formas de viver o dia a dia, entre outros fatores. Todos esses elementos estão relacionados com as integrações feitas aí pelos blocos econômicos. Beleza, bisonhos? Pega a aula com calma, vai pausando, faz do jeito que eu lhe ensinei no PFD, no ciclo de aprendizagem. Como é que eu ensinei? Se esse assunto é difícil para você, o que é que você vai fazer? Você vai primeiro assistir essa aula copiando tudo que eu fiz aqui. Só copia, pausa, copia, anota tudo que eu fiz, todas as informações. Aí depois você reassiste essa aula, veja que é uma aula rapidinha. Você bota aí até na velocidade 1.5 e pega bem gostosinho aí. Tranquilo? E aí você reassiste só prestando atenção nas informações e aí você pega a base boa para na próxima semana a gente entrar de fato aí nos blocos econômicos com todas as suas nuances e as nossas questões. Beleza, senhores? Eu fico por aqui. Forte abraço e até a nossa próxima aula.